uma pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta que já vem com a resposta embutida. A resposta é muito óbvia da pergunta retórica. E isso aqui é uma pergunta retórica. Veja aí o que diz aí Pedro, quando está aqui, no versículo 47 e no comecinho do 48 tem aí o desfecho, né? Mas a pergunta está no versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Com quem Pedro está falando aqui? Ele está perguntando para quem? Olha a pergunta direito. Ele está dizendo assim, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, para quem ele está perguntando? Para os 6 judeus que estavam com ele. Ele não está sozinho lá, lembrem-se disso. Ele está lá com 6 judeus. E ele começa a conversar com esses judeus. Ele faz essa pergunta retórica: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Que resposta vocês dariam a essa pergunta? Podemos recusar a água a quem tem o Espírito Santo? Resposta: não. Ou seja, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode... E na verdade, de acordo com Mateus 28, é uma ordenança, né? Ela deve ser batizada nas águas. Onde o batismo é mencionado aqui? De que forma o batismo é mencionado aqui? Pela palavra água. Podemos recusar a água? Essa é uma figura de linguagem, uma forma de falar. Está se referindo ao batismo. Eles estão com sede, vamos dar um copo d'água para eles. Não, não é isso. Quando ele fala recusar água, é recusar o batismo. Nós podemos recusar o batismo a quem recebeu o Espírito Santo? Resposta: não. Agora, e quem não recebeu? E quem não recebeu o Espírito Santo? Podemos recusar a água? Sim, claro, aliás, devemos recusar a água. Por quê? Muito simples. O batismo simboliza, entre outras coisas, nós sempre explicamos isso aqui, representa uma lavagem espiritual. É um símbolo, como nós sempre explicamos nos batismos, é um símbolo de algo que aconteceu com a pessoa. Uma das coisas que aconteceu com a pessoa quando ela creu em Cristo foi a lavagem espiritual. Ela foi lavada. O batismo simboliza isso. Quando a pessoa é batizada aqui, ela está dizendo: olha, eu fui lavado. Eu fui lavado dos meus pecados. Eu passei por uma purificação. O Espírito Santo veio sobre mim quando eu criei, e ao vir sobre mim, o Espírito Santo me lavou. Ele removeu meus pecados, minhas culpas, minhas impurezas. Ele tirou tudo isso. Eu fui purificado, eu fui lavado por Ele. Eu passei por essa lavagem purificadora e santificadora. Isso aconteceu comigo. Agora, se eu batizo uma pessoa que não passou por isso, de que vale esse batismo? Vale o quê? É só um banho. A pessoa só se molhou. Não valeu nada. Não valeu nada. Alguém perguntou para mim esses dias, na internet, perguntou para mim: pastor, o que você faz com uma pessoa que chega na igreja e foi batizada quando bebê? Essa pessoa chega na igreja, na sua igreja, ele disse: olha, eu sou presbiteriano, ele disse. E na minha igreja nós batizamos bebezinhos. Então bebezinho lá nasce, os pais levam na igreja, batizam o bebezinho. E perguntaram para mim: pastor, é uma pergunta sincera, tá? Eu não quero brigar com o senhor, não. As pessoas até já avisam, né? É uma pergunta sincera. Eu não sei o que uma igreja como a do senhor faria num caso desse. Mas se eu chego aí dizendo: olha, eu fui batizado sendo bebezinho, o que o senhor faria comigo se eu quisesse ser membro da sua igreja? Difícil a pergunta? É difícil. Ele não sabia o que eu faria. Aí eu disse a ele o seguinte, falei assim: olha, na verdade, ele perguntou assim: você me rebatizaria? Eu falei assim: olha, na verdade eu não iria rebatizar você, porque você nunca foi batizado.
não tem como eu refazer algo que nunca foi feito. Então, eu entenderia que esse seu batismo simplesmente é inexistente. Porque o batismo é um símbolo de transformação, de lavagem espiritual. E isso só vem para alguém que crê. Um bebezinho não crê. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele até acha ruim quando joga água em cima dele. Fica bravo, né? Se ele pudesse falar, imagina o que ele não diria para o pastor. Mas, enfim, o fato é que esse bebezinho não é um crente. Ele nunca entendeu o Evangelho, não chegou ainda à idade de ele ouvir o Evangelho, dizer sim ou não. Agora, ele crescendo, ouvindo o Evangelho e crendo, então sim eu teria elementos para batizá-lo, porque o batismo iria simbolizar a lavagem espiritual que teria acontecido com ele no momento que ele creu.